vários ouvintes acompanhando a Band News FM há várias horas e deixando, pelo menos em São Paulo, né, de fazer algumas tarefas que eles deveriam estar fazendo, porque a cidade entrou em colapso. Nós vamos conversar sobre esse assunto ao longo do nosso programa e acho muito importante debater, e nós vamos discutir isso também. Vem cá, tem solução para isso, Carla Bigato, Felipe Bueno? A gente dá notícia sobre isso. Santa Catarina, a gente deu notícia sobre... Santa Catarina ficou debaixo d'água. Belo Horizonte, totalmente debaixo d'água. Rio de Janeiro, agora São Paulo. A pergunta é, tem solução? Nós temos uma cidade com 12 milhões de habitantes, nós temos uma cidade no Rio, 6 milhões e tantos de habitantes. Belo Horizonte é uma cidade... Não é só Belo Horizonte, não é só a cidade de São Paulo, todas as cidades. Vem cá, qual é a solução? Não adianta o especialista virar pra gente e falar: a solução é uma cidade mais verde. Tá bom, legal. Então você está engordando, a solução é você comer mais saudável. Legal também. Eu quero saber o seguinte: 12 milhões de pessoas comendo mais saudável, você não consegue. 12 milhões de pessoas vivendo numa cidade mais permeável, com um concreto poroso, uma cidade que esponja, como alguns chamam, que permite a água ser absorvida, em vez de você colocar azulejo, cerâmica, sei lá, na tua casa, você coloca um gramado. Legal. 12 milhões de pessoas fazendo isso. Isso para resolver o problema de São Paulo. E não é só São Paulo, não é só o Brasil. Toda hora você vê enchente. Isso quando a gente não fala de incêndio, isso quando a gente não fala... Como que resolve? Né? Quer dizer, o que é a cheia, se não uma distorção em que a gente entra numa área que tinha o seu curso natural? Porque quando você tinha as cidades respeitando os limites da natureza, tudo bem. A água fazia subir o rio. Nós ouvimos agora que o rio Pinheiros, em São Paulo, subiu 4 metros. Como é que sobe 4 metros, né? Ele podia se espraiar, sair para os lados, assim, não ia ter problema nenhum. Áreas de várzea, né? Áreas de várzea, sempre foram preservadas. Não existem mais. Aí você diz assim, bom, mas é uma agressão fazer isso. Bom, mas e todas as cidades ocupam as áreas de várzea? Não é assim que tudo se respeita. As cidades fazem isso há décadas e décadas e décadas e décadas. Não é só a cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo é especialmente impermeável? Será que a cidade do Rio de Janeiro é especialmente impermeável? Tem uma discussão para a gente fazer, vamos fazer essa discussão. Claro, vamos noticiar. O mais importante aqui é a gente dar informação para quem está agora precisando de orientação. Mas nós temos que discutir o seguinte: tem solução? Solução teórica sempre tem, né, Carla? Agora, solução prática. Dá para agora a gente pegar e falar: vamos fazer um projeto para tirar as cidades dessa zona de risco? Então, nós vamos poder discutir isso ao longo do dia de hoje. Tem uma tese entre os especialistas que é a seguinte, né, Oineg, Carla: a água aqui em São Paulo, nas grandes cidades de modo geral, por essa situação do cimento, do concreto, do asfalto, ela não desce. Ela não desce e por outras razões também, além dela não descer, tem tal quantidade de imundície, né, e bloqueios diversos na rede de coleta de água, que além dela não conseguir... Opa, quase que o microfone que desce, né? Opa. Além dela não descer, ela não consegue voltar para os cursos que já não são naturais, porque foram mexidos também, né? Agora, o que não se pode é não fazer nada. Tem uma frase aqui que é ótima: situação é absolutamente imprevisível e extraordinária. Quem disse isso? Foi o então prefeito em exercício de São Paulo, Eduardo Tuma, em março do ano passado. Pois é. Quando a gente teve uma chuva muito parecida com essa, também numa madrugada. Ao longo de toda a madrugada de ontem para hoje, choveu demais em vários pontos da cidade, né? Então, não dá para você dar essa resposta que o secretário deu agora há pouco, né? De que choveu demais. Isso só não é suficiente, porque né? vai chover. A gente vai chover todo o verão. Como a natureza quiser que chova. Exato, exato. E a gente pergunta aqui, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, o que será que as prefeituras, e não é só São Paulo, né? Obviamente, claro, né? Guarulhos, Osasco, enfim, o que as prefeituras andam fazendo? A gente não encheu o saco de Belo Horizonte, a gente não encheu o saco do Rio de Janeiro, agora a gente tem que encher o saco de São Paulo e região metropolitana como um todo. Ao longo dos anos, o que foi feito para reduzir essa... E com um detalhe, né, Felipe? Nós estamos no dia 10 de fevereiro. Então vem mais, vem mais. As águas de março... Eles já cantavam. Elas não rolaram ainda. Então, o que nós vamos ver aqui na cidade, né? E nós estamos falando aqui na cidade, mas é importante a observação que você fez. Pô, Belo Horizonte, gente, as cenas de Belo Horizonte, elas são chocantes. Aquilo nunca aconteceu na cidade. Aí diz, bom, nunca choveu assim em 100 anos.
de história. Ok, é uma questão. Agora, como é que você deve se programar? E aí é legal a gente ouvir o especialista para a gente não ficar na fantasia de que dá para você gerar energia pelo pico, programar uma cidade para uma chuva que nunca vai acontecer e que pode acontecer, mas que pode acontecer. Porque, do contrário, você vai pegar um dinheiro que você não tem para fazer uma obra que você não precisa fazer. Aí, quando acontece o caos, você fala, mas eu deveria ter feito. Sim, mas com que dinheiro? Sim. Porque os piscinões, quanto tempo e quanto dinheiro demora para fazer o piscinão? E o desassoreamento e aumento da inclinação da calha dos rios, quanto tempo demora? Quanto tempo nós estamos fazendo uma obra desse tipo na cidade de São Paulo? Fora as outras cidades, queda de barreira, encosta no Rio de Janeiro. Como é que pode cair o tempo inteiro? E aí, quando você olha os valores, você vê, bom, nunca se investiu tão pouco na comparação, ou até nunca se investiu tanto em números absolutos, mas não diante daquilo que é necessário, porque também o índice de ocupação é cada vez mais irresponsável. Tem uma questão social muito pesada nessa história, muito complicada, porque é óbvio que nos bairros mais ricos, onde a estrutura é mais organizada, você pode ter consequências severas, mas quem paga essa conta em geral é o mais pobre, porque ele está numa área que não deveria estar e ele está. Não porque ele queira, num primeiro momento, mas é conveniente estar ali se aquilo for uma área seca. A hora que não é uma área seca é uma complicação. Como é que resolve? É a casa dele que pega fogo, é a casa dele que inunda, é a casa dele que cai. E a alternativa é a casa dele sendo retirada dali. Sim. Então não tem solução boa para quem está debaixo de uma ponte, para quem está numa encosta. Qual é a alternativa? Ou pega fogo, ou desaba, ou inunda, ou tira ele dali. Ele diz, pô, mas então eu não vou ficar aqui de qualquer jeito. Enquanto isso eu vou ficando. É razoável que as prefeituras deixem isso acontecer e é uma pessoa que está lá, uma família, depois vem a segunda, depois vem a terceira, depois vem a quarta. Chega uma hora que vira uma grande questão social. E quando você vai fazer a retirada é um grande problema. Como que a gente vai enfrentar isso? E que nós estamos em 2020. 2020, primeiro pelo absurdo, porque a gente discute isso há décadas, mas depois pela oportunidade. É um ano para a gente discutir isso. De novo, nós vamos ter eleição para municipal, para as prefeituras. Como não enfrentar esse debate, né? Nós temos o debate da segurança das grandes cidades, nós temos o debate da saúde, da hora marcada, dos exames, das consultas com especialistas, nós temos o debate da educação, das creches, das escolas, está faltando deficiência. E agora, as cidades respondendo, dizendo, vocês me agridem, eu devolvo. Né? O lixo, como é que é o manejo do lixo? As cidades são imundas, as cidades brasileiras continuam imundas. Nós, como sociedade, nós não somos muito cuidadosos, não. Nós somos um pouco irresponsáveis, para não dizer muito irresponsáveis. Você pega em todas as classes sociais, as pessoas acham que o melhor lixo é aquele que está onde você está, mesmo que não haja uma lata de lixo. E você joga ali mesmo. Joga uma lata, joga uma garrafa, acondiciona mal no saco. O saco rasgou, deixa, pega aquele saquinho de supermercado mesmo que não é adequado, usa o saquinho de supermercado. E aí passa o caminhão de lixo e recolhe o que dá, aí vem uma cheia. Nós não somos uma sociedade que respeita a coletividade. Olha as praias. Olha as praias, o que a gente faz. A gente joga sofá em qualquer lugar. Sofá. A gente quer se desfazer de uma televisão velha e joga a televisão velha. Então, como sociedade, nós não estamos pensando na coletividade. Nós estamos pensando na gente. A gente pinta a casa pelo lado de dentro e deixa a parede para o lado de fora, ao Deus dará. Não importa, arruma a janela, troca uma janela e por dentro tá arrumadinho, por fora tá horrível, mal feito. E o camarada que mora no prédio em frente fica vendo aquela janela porca, mal feita, todas as classes sociais. E não tá nem aí. Então a gente não se preocupa com pintar para os outros, a gente não se preocupa em aparar a grama para os outros, a gente não se preocupa em limpar para os outros. E as calçadas? O que são as calçadas das grandes cidades? As pessoas caem nos bueiros. Não dá para também botar toda a conta na administração pública. Sim. Nós deveríamos ser responsáveis. Nós não queremos ter liberdade, nós temos que ter direito, a gente tem que ter responsabilidade. A gente não tem. Eu sou o primeiro a dizer, eu acho que a gente tem muito que avançar como sociedade de um modo geral. Basta ver o que os japoneses fizeram, a aula que eles deram para a gente aqui na Copa do Mundo, recolhendo lixo. A gente recolhe lixo?
O paulistano, o paulista, o brasileiro, o mineiro, o carioca, o fluminense, o gaúcho, o catarinense. Nós somos cuidadosos com o nosso lixo. Quem achar que vai dizer, eu sou, mas o meu vizinho não. Bom, vai ser sempre o vizinho. E a gente tá sempre falando com a metade que acha que é. Mas todo mundo é um pouco irresponsável. Da bituca de cigarro, o pacote de cigarro, aquele pacote de bolacha. Ah, mas é só um pacote de bolacha. Aí o filho joga o pacote de bolacha. Uma vez e foi dia desses, tá? Eu tava numa rua da cidade de São Paulo, de grande movimento, mas não era uma dessas marginais, né? E Carla, o sujeito abriu a janela do carro, um carro bom, e jogou um pacote do McDonald's. Eu não tô fazendo propaganda contra o McDonald's, sim. mas era do McDonald's. Aquele pacote marrom que embala todas as embalagens. O sujeito jogou aquilo pra fora do carro. Ou seja, então tinha coisa dentro ainda. Tinha coisa dentro, né? Tinha as embalagens de sanduíche, etc. Material orgânico. Aquela coisa ficou, todo mundo passou em cima. Eu passei em cima. Quem vai parar pra recolher aquilo, pra ser atropelado? Aquela lambreca. Pô, o cara que faz aquilo... Ah, não, mas foi o meu filho. Que filho que faz um negócio desse pela primeira vez na vida? Assim, ele abre a janela e joga um pacote. Para jogar um pacote, quantas barreiras foram quebradas? Quantas barreiras foram quebradas? Quando tem uma mãe ou um pai segurando a mão de uma criancinha, a criancinha pega um pacotinho de bala e joga no chão e a gente não fala nada, o que a gente está criando para daqui 5 anos, 7 anos? Sempre a gente cai na maldita da educação. Sempre a gente cai na maldita da educação. E a educação vai produzir isso também que a gente está vendo. Claro, com esse volume de chuva, eu acho que se a cidade estivesse limpinha, ia dar caca. Porque é água demais. O problema é que a gente passa a ter problemas numa cota um pouco menor do que deveria. E a gente não consegue fazer as obras necessárias, porque o dinheiro não dá, porque uma série de confusões. Mas a gente vai conversar ainda hoje. Estamos procurando um estudioso para a gente bater um papo. O seguinte, tem solução? Porque o que eu falei até agora é aquilo que a gente deixou de fazer. Tá bom, mas a gente quer consertar agora, tá? Agora a gente quer consertar tudo. A gente não quer mais. A gente só quer ser vítima das grandes cheias, que aí não tem jeito. Bíblicas. Cheias bíblicas. Que daí a gente faz só a arca, e a gente entra e fica boiando. Quando baixar, a gente sai. Pronto. Não tem alternativa. Tem solução? Carla Bigato, Felipe Bueno, ouvinte. Eu não sei se tem solução. Sinceramente. Dá para fazer obras agora um pouco mais cuidadosas, tá? Mas... se a gente fizer as obras de uma maneira um pouco mais cuidadosa, ainda assim, pelo tanto que a gente já construiu, dá para desfazer e evitar que isso aconteça? São Paulo, para quem não é daqui, tem um viaduto gigante aqui em São Paulo, um elevado gigante, que chamava elevado Costa e Silva, que daí o PT resolveu chamar de elevado João Goulart, mas o fato é que a gente conhece mesmo como Minhocão. E o Minhocão encheu de água lá em cima. E a água não descia. Ou seja, a gente conseguiu encher o segundo andar. Uma coisa inacreditável. O que é aquilo? Aquilo é obra. Aquilo é limpeza. É só limpeza. Porque que parasse no térreo, vá lá. Mas se você conseguir encher o segundo andar, é uma coisa pirada, né? Então, vamos continuar acompanhando isso ao longo da programação. A cidade mais rica do Brasil. A cidade... A maior cidade do Brasil, em colapso hoje, as empresas sugerindo às pessoas que trabalhem de casa, só saiam se necessário, escolas paralisadas. O dia de hoje foi especialmente dramático. O meu clube, o meu São Paulo, né, encheu de água. Não é a primeira vez que acontece, mas assim, é inacreditável, as cenas são incríveis. Vamos continuar acompanhando isso ao longo da programação. Todo mundo que nos ouve agora já viveu uma experiência semelhante na sua cidade e nós precisamos realmente ficar atentos a isso e ano de eleição municipal é o momento da gente acompanhar.